Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará. Nosso conteúdo dessa aula a gente vai falar sobre a Era Vargas, sobre a Segunda Guerra e também sobre a ditadura militar, tá? Nosso primeiro conteúdo vai ser sobre a Era Vargas, né? Ali na página 150 e 151, certo? A Era Vargas, ela foi a época em que Getúlio Vargas liderou o Brasil, certo? A Era Vargas ela foi dividida em 3 etapas, que é o governo provisório, que durou ali de 1930 a 1934, tem o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, e tem o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. A gente vai ver sobre cada um desses momentos, né, dessas etapas agora. Sobre o governo provisório, ele durou ali 4 anos, né, de 30 a 34, e foi quando Getúlio Vargas ele assumiu, né, a chefia de um governo provisório, no qual ele demitiu todos os governantes e nomeou interventores, né, para governar os estados, tá? Então, todos os governantes dos estados, né, todos os estados do Brasil, nessa época aí do governo provisório, todos eles foram demitidos e o próprio Getúlio Vargas que nomeou pessoas para governar esses estados. No caso, essas pessoas eram chamadas de interventores, tá? O Ceará, ele teve como interventores, né, ele teve Fernando Távora, ali em 1931, teve Carneiro Mendonça, que foi de 31 a 34, e teve Felipe Moreira de Lima, que foi de 34 até 35, tá? Governou por um ano. Já o governo constitucional, ele começou ali em 1934, foi quando Vargas foi eleito presidente da República, né, pela Assembleia Nacional Constituinte. Era o fim do governo provisório, acabou ali o governo provisório, tá? Houve também eleições para governadores para substituir os interventores, né? Em 1935, Menezes Pimentel foi eleito governador do Ceará. Então, a partir desse momento que o governo provisório acaba, que Getúlio Vargas é eleito presidente da República, também acaba, né, esse cargo de interventores, né, como governantes dos estados, e aí passam a ser quem governa passam a ser governadores, né, que foram eleitos pelo povo. E aí o nosso primeiro governador ali desse período, dessa era aqui, né, do governo constitucional, foi Menezes Pimentel, né, foi o primeiro governador ali do Ceará no governo constitucional. Já o Estado Novo, ele começou ali em 1937, né? Foi quando Vargas, com o apoio das Forças Armadas e das elites brasileiras, deu um golpe de Estado e implantou uma ditadura chamada de Estado Novo, que durou até 1945. Esse regime ditatorial permitiu que Getúlio fechasse o Congresso Nacional, extinguisse os partidos políticos e censurasse a imprensa. Em troca de apoio, Vargas criou as leis trabalhistas como salário mínimo, aposentadoria, férias, etc. Então, esse momento é quando inicia uma ditadura, mas lá na frente a gente vai entender o que é uma ditadura, né? Mas aí, como vocês veem, várias pessoas perdem a liberdade, né? Vários órgãos, né, ou instituições que agiam no Brasil perdem sua liberdade, como, por exemplo, a imprensa, né? A imprensa, no caso, são os jornais, os meios de comunicação, e os meios de notícia, né, de comunicação de notícia, e eles passam a ser censurados, né, nem tudo pode ser noticiado para o povo, né, isso começa a partir dessa ditadura aí, que Getúlio Vargas implementou, que foi chamado de Estado Novo, tá? E aí, nesse momento do Estado Novo, também foi criada essas leis trabalhistas, né, que são consideradas muito importantes, que a gente tem até hoje, que é o salário mínimo, a aposentadoria, férias, né, tem outros também. No Ceará, com o Estado Novo, Menezes Pimentel governou até 1945, né? Lembra ali do primeiro governador que veio ali no governo constitucional, né? Ele governou até 1945, tá? Até o final do Estado Novo. Foi um período de muita violência e o principal meio de comunicação era o rádio, tá? Agora falando sobre o Ceará na Segunda Guerra Mundial, né, que começou ali em 1942, vamos ali para a página 152 para a gente poder falar sobre isso, tá? Na Segunda Guerra Mundial estavam envolvidos 2 blocos, tá? Que era o eixo, né, que era a Alemanha, Itália e Japão, e tinha os aliados, tá? Que eram Estados Unidos, Inglaterra e França, e ainda tinha outros. O Brasil, ele apoiou os aliados, tá? Ele não estava diretamente ali na guerra, mas ele apoiou os aliados. Os norte-americanos, eles construíram sua base aqui em Fortaleza, né?
onde fica ali o bairro do Pici, e o aeroporto no Alto da Balança, que foi chamado de Cocorote, tá? O aeroporto militar foi construído ali no Alto da Balança, ele foi chamado de Cocorote. Para combater os países do eixo, Vargas criou a Força Expedicionária Brasileira, né? Os aliados venceram, tá? Com o fim da Segunda Guerra também chegou ao fim o Estado Novo, né? Dando início ao período de redemocratização. Após 15 anos no poder, Getúlio foi deposto, né, pela pressão da sociedade, tá? Só que aí em 1950 ele foi eleito de novo como presidente, né, da República, e dessa vez ele adotou uma postura mais próxima dos trabalhadores, né? Getúlio passa a perder o apoio, né, da opinião pública e dos militares, o que o levou a se suicidar em 24 de agosto de 1954. Então, por essa escolha de Getúlio, né, nessa volta, né, do mandato dele, como ele escolheu ficar ali do lado dos trabalhadores, apoiar os trabalhadores, ele perdeu apoio de algumas outras, né, camadas da sociedade brasileira, né? E essa falta de apoio também veio muita pressão para ele, né? Ele não aguentou e em 1954 ele acabou se matando, tá? No ano de 1960 ocorreu as eleições presidenciais, né? E aí elegeram Jânio da Silva Quadros e João Goulart, né, que foi o vice-presidente. Jânio Quadros ele renunciou à presidência, né, no ano seguinte, 1961, e o vice dele, João Goulart, assumiu o governo, mas sem poder efetivo, ou seja, ele era só um símbolo, né, ele não tinha poder de governar de verdade, né, porque quem mandava era o ministério, quem trabalhava no ministério que mandava, né. Esse regime foi chamado de parlamentarismo, tá. João Goulart ele foi deposto em 64 por uma intervenção militar, né, os militares se reuniram ali para retirar João Goulart do poder, certo? E aí é nesse momento em que a gente vai começar a falar da ditadura, né? No caso a ditadura militar, certo? Em 1964 até 1985 o Brasil foi comandado pelos militares, que passaram a indicar os governadores dos estados. Então, o último governador cearense que foi realmente eleito pelo povo foi Vigílio de Moraes Fernandes Távora. E o primeiro presidente militar eleito no Brasil também era cearense, foi Humberto de Alencar Castelo Branco, tá? Durante a ditadura houve muita violência, né, como o uso da tortura, como forma de intimidar quem lutava contra o regime militar. Então a ditadura, ela não te dá direito de ter sua opinião, você não pode ser contra o governo. Se você for contra o governo, você vai sofrer duras consequências. No caso, eles agiam com muita violência, né? Então muitas pessoas eram torturadas e até mesmo mortas, tá? No campo econômico, né, quanto à economia brasileira, o Brasil ele experimentou diferentes situações. Logo ali no começo da ditadura militar, teve muita inflação, né? Foi um momento que a economia estava bem ruim no Brasil. Depois disso, milagrosamente teve uma recuperação na economia, né? A economia começou a crescer. Por ter sido assim acontecer muito rapidamente, foi chamado de milagre econômico. E já ali no final, né, do período de ditadura militar, a economia voltou a ficar ruim para os brasileiros, né? Ficou numa situação bem desconfortável. Então, experimentou esses 3 momentos, né? No começo da ditadura, estava com altas inflações, né? A economia estava bem ruim. Depois teve uma recuperação milagrosa no meio, né, da ditadura. E no placo final do período da ditadura militar, voltou, né? A economia voltou a ser bem ruim, né? Bem desconfortável para os brasileiros, certo? O governo ele controlava os meios de comunicação, né? Agora falando aqui como é que funcionava a ditadura militar. O governo, no caso os militares, eles controlavam os meios de comunicação e as manifestações artísticas, né? Eles censuravam tudo que apresentasse qualquer tipo de crítica ao governo dos militares. Então, se você tivesse uma opinião contrária ao governo dos militares, provavelmente você seria censurado, né? Ninguém que fizesse uma obra, né, de arte que criticasse o governo poderia apresentar essa obra. Inclusive, esses artistas foram até mesmo perseguidos, né? Muitos fugiram, né, para poder sobreviver. E os meios de comunicação também, né? O jornal não podia divulgar qualquer coisa, ele não podia divulgar nada que fosse ruim sobre o governo, sempre tinha que divulgar coisas boas, né? A liberdade que temos hoje estava longe de ser experimentada naquela época, né? Como vocês estão vendo aí. Então, a gente terminou aqui, tá?
vimos um pouco sobre cada um desses momentos. A atividade vai ser somente ali, né, da página 153, porque tem as questões que focam mais nesses conteúdos que a gente acabou de estudar, certo? Como eu já falei para vocês na aula de História, né, na videoaula de História, eu vou repetir aqui na videoaula de História do Ceará, que a gente não vai ter questões de História do Ceará no TD, né, dessa semana, como sempre vinha acontecendo, certo? Então, a única atividade que vocês vão ter de História do Ceará vai ser do livro mesmo, tá? E aí nós voltamos com a correção na semana de correção de atividade, certo? Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.